viabilizar a gestão e o bom gerenciamento da água, as políticas nacional e estadual de recursos hídricos indicam alguns instrumentos de gestão principais a serem utilizados pelos comitês de bacias hidrográficas. Mas você conhece esses instrumentos no contexto da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas? O Plano Diretor de Recursos Hídricos é um dos principais instrumentos para a consolidação de uma política territorial para a bacia hidrográfica. Nele devem ser definidas metas de racionalização de uso para garantia de quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis. No plano são apresentadas orientações ao órgão gestor em relação à concessão das outorgas, áreas de significativo interesses hídricos, contextos de maior demanda, potenciais conflitos e outros. Como principal instrumento de apoio à tomada de decisão pelo comitê, o plano reúne as informações estratégicas para a gestão das águas na bacia hidrográfica. O plano diretor da Bacia do Rio das Velhas, como todo plano diretor, é um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e, na minha opinião particular, um dos mais importantes, já que ele é que faz o diagnóstico da bacia, o prognóstico e delinea os principais pontos para a ação do comitê. O nosso plano, em especial, ele foi construído em etapas, teve uma primeira versão, uma segunda versão, e essa terceira versão ela teve uma grande diferencial, que foi o plano ser trabalhado por unidades territoriais estratégicas ou subbacias hidrográficas. Então, foi uma grande evolução no sentido de o plano ser estabelecido por territórios. E também um outro ponto muito forte, que ele então foi construído em cima de ações temáticas, agricultura, mineração, urbanização, saneamento e conservação natural. A outorga de direito de uso de recursos hídricos é outro importante instrumento de gestão do CBH Rio das Velhas. Essa autorização dada para a utilização da água assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos hídricos e garante ao gestor a capacidade de controlar os usos e diagnosticar potenciais conflitos. A outorga de direito de uso de recursos hídricos é um processo de autorização que é realizado pelo Estado para todas as intervenções que fazem uso da água, seja ele uso de consumo ou seja ele que ele impacte a dinâmica hídrica. E ao analisar os processos de outorga, ele discute não apenas tecnicamente, mas também politicamente do que é feito no território e quais são as prioridades da bacia, de acordo com o Plano Diretor de Recursos Hídricos, de acordo com o que cada território tenta trazer de debate, é o caso da descentralização pelos subcomitês de bacia hidrográfica, que são as pessoas que estão muito próximas da realidade de cada uma dessas bacias, e pensando no processo de outorga, junto com o comitê, consegue trazer uma maior materialidade territorial e uma discussão política mais fundamentada, para a gente conseguir ter mais segurança do que é feito na bacia e ter mais segurança de como são as consequências das nossas escolhas políticas. Já a cobrança pelo uso dos recursos hídricos visa garantir a utilização da água na bacia de forma mais racional, evitando seu desperdício e permitindo, assim, o seu uso múltiplo para as atuais e futuras gerações. Os recursos financeiros arrecadados com a implementação da cobrança são revertidos no financiamento de estudos, projetos e obras que visam a melhoria quantitativa e qualitativa das águas da bacia, de acordo com as prioridades definidas pelo Plano Diretor de Recursos Hídricos. Os recursos da cobrança, eles têm que ser aplicados, voltados, com esse objetivo de melhorar as condições da bacia. E essas ações, elas são definidas, então, pelo comitê, com o apoio dos subcomitês. Isso é muito importante. Os subcomitês, eles atuam na base, lá na bacia, na ponta. Eles conhecem as necessidades, as demandas, e eles apontam essas necessidades. Então, o comitê, ele abre chamamentos públicos de demanda para esses projetos. Os subcomitês apresentam, ou como qualquer outra pessoa da sociedade que mora na bacia, e essas demandas então vêm para que a agência desenvolva os projetos. O enquadramento dos corpos d'água em classes é também um dos principais instrumentos de gestão da política de recursos hídricos. Ele é, por essência, uma ferramenta de planejamento, uma vez que estabelece as regras do que pode ser lançado em cada curso d'água da bacia. O enquadramento, ele é antes de tudo um instrumento de planejamento.
Ele é pensar o rio que eu quero amanhã, não o rio que eu tenho hoje. É olhar para um curso d'água que hoje pode ter carga poluente e falar, eu quero que esse curso d'água amanhã tenha uma qualidade suficiente para o abastecimento humano. Para isso eu tenho diferentes classes de enquadramento. Classe especial, que é aquela maior nível restritivo. São aqueles cursos d'água que eles trazem não só harmonização paisagística e manutenção dos ecossistemas, mas também tem possibilidades de uso para abastecimento humano. É aquela água que a gente quer que ela se mantenha com excelente qualidade. Nós temos a classe 1, que é muito próximo do que é o especial, mas ela pressupõe que você pode ter alguns outros usos e algumas formas de lançamento no curso d'água, mas nenhuma que comprometa a qualidade ao ponto de não garantir a manutenção dos ecossistemas aquáticos, do uso humano, do abastecimento e assim vai. Além disso, nós temos os enquadramentos em classe 2, que é o mais vigente na bacia do Rio das Velhas, que ele é mais compatível com todas as demandas econômicas, e você tem a classe 3 e 4, que é aquele curso d'água que ele já tem um nível de impacto muito forte e você estabelece formas de enquadramento para ele para pensar que ele esteja melhor amanhã. A lógica do enquadramento principal, quando a gente traz ela para a discussão do Comitê do Vélez, é pensar que é o instrumento que faz a ponte com o licenciamento ambiental. É um instrumento que vai falar o que pode e onde que pode, pensando na dinâmica dos cursos d'água. O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é outro importante instrumento técnico para o suporte à tomada de decisão. Para a Bacia do Rio das Velhas, o comitê desenvolveu o sistema Siga Rio das Velhas, software digital que permite a gestão do conhecimento produzido e o acesso de forma abrangente e colaborativa ao conjunto de informações a respeito da bacia. O SIGA, então, é essa plataforma, né, esse instrumento de informática, de um software, né, que traz, então, para o comitê, para a agência, para todos os usuários da bacia, informações inerentes à bacia hidrográfica do Rio das Velhas. Então, lá estão, por exemplo, todas as outorgas que foram concedidas, existem todos os mapas e, ao contrário do plano diretor, por exemplo, ele é um sistema mais dinâmico, né? Ele está sempre sendo alimentado com novas informações e essas informações podem vir de qualquer usuário, universidades, colaboradores do comitê, da agência, etc. Então, é um instrumento muito importante porque ele gera a todo momento atualização de informações relativas à bacia. Somados, todos esses instrumentos permitem ao comitê promover a gestão da bacia hidrográfica do Rio das Velhas, visando alcançar a disponibilidade de água em quantidade e qualidade e garantir os seus múltiplos usos e a segurança hídrica do território.